Vamos retornando, irmãos, para os nossos lugares. É muito bom estar de volta, mas depois eu dou um pequeno relatóriozinho de como foram essas semanas, ou dias, melhor dizendo, mais no final do nosso culto. Porque hoje nós vamos retomar, irmãos, depois de 2 domingos extremamente abençoados, com mensagens maravilhosas, tanto de manhã como de noite, o que enche o nosso coração de alegria pela a abundância de recursos que Deus tem presenteado à nossa igreja. Para mim é um privilégio poder contar com irmãos que possam substituir a pastor na sua ausência, com excelência, com seriedade, com as escrituras. Isso realmente é maravilhoso, é muito bom. E hoje, então, irmãos, nós vamos continuando no Evangelho de Marcos, chegar à 22ª mensagem no Evangelho de Marcos, cujo tema geral é: o servo de Deus traz salvação, resgatando o perdido, ao oferecer a si mesmo em seu lugar. Esse é o título que os irmãos têm acompanhado desde lá da primeira mensagem. Mas o que nós vamos ver, irmãos, no texto de hoje, que é um texto bem curtinho e conhecido em Marcos capítulo 10, o que nós vamos ver é um tema mais específico deste texto, uma lição mais específica desse texto de Marcos capítulo 10, versículos 13 a 16. E a lição da palavra de Deus hoje, meus irmãos, para nós é a seguinte: os discípulos do servo obediente devem buscar a simplicidade espiritual ilustrada em uma criança. Os discípulos do servo obediente devem buscar a simplicidade espiritual ilustrada em uma criança. E antes de mais delongas, irmãos, vamos ler o texto a uma só voz. São apenas 4 versículos, do 13 até o 16. Você já achou aí? Tudo certinho? Viu como eu já voltei com o sotaque lá do sul? O missionário Bruno vai ficar orgulhoso hoje, né? Marcos 10, 13 a 16. Diz assim a palavra do Senhor, todos juntos. Alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: deixem vir a mim as crianças, não os impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade: quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Em seguida, tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. O que me chama a atenção, irmãos, no texto de hoje, é que Marcos transmite para nós essa visão de Jesus como um operário ocupado, sempre de um lado para o outro, sempre preso a gente atrás dele, como alguém que tem aquela agenda. Não sei se você costuma usar a sua agenda, eu usava uns anos atrás, depois abandonei, mas aquela pessoa que preenche cada pedaço da linha da agenda com um compromisso. E aí no texto que nós acabamos de ler, o que ele faz? Ele para dar atenção aos seres de menor valor na cultura do primeiro século, as crianças. Não, eu não estou dizendo que as crianças eram maltratadas, desprezadas, descuidadas, nada disso. Eu estou me referindo ao fato, meus irmãos, de que em uma sociedade onde a expectativa de vida não é muito longa, onde não tem INSS, onde não tem Bolsa Família, onde não tem o governo estendendo a mão de forma patriarcal para proteger você, ou cuidar de você, era cada um por si, Deus por todos. Tanto as crianças como os idosos e os aleijados eram muitas vezes vistos como um peso, porque dependiam de quem produzia, de quem trabalhava. Então, por mais que, obviamente, todo mundo estava muito feliz quando um filho nascia, um neto nascia, um sobrinho, e assim por diante, qualquer criança, socialmente, essa era a perspectiva, a visão sobre a criança no primeiro século. Se os pais morressem, por exemplo, essa criança estava em apuros, porque dependeria
das benesses de um parente ou de um amigo da família, porque senão ele não tinha quem cuidasse dele ou dela. Nessa perspectiva, nós vemos o Senhor Jesus com tantas demandas, gente para ensinar, gente para curar, os discípulos para treinar, parando, aproveitando a maneira equivocada com que os discípulos se postaram, ele poder ali trazer uma preciosa lição para eles e para nós essa noite. Nós só temos 2 pontos hoje, o segundo, porém, vai ser subdividido, mas nosso primeiro ponto, nossa primeira lição no texto de hoje é a seguinte: a falta de simplicidade espiritual produz formalismo desnecessário. No versículo 13, Marcos diz que alguns traziam crianças para que Jesus pudesse tocar nelas, as abençoando, como ele fazia com tantas pessoas. Mas aí os discípulos tiveram uma reação que é uma das piores possíveis. Eles repreendiam os pais, tios, avós que estavam trazendo aquelas crianças. O que me passa aqui, meus irmãos, é que por um momento Jesus olhou para os seus discípulos e viu um reflexo dos judeus, dos fariseus, saduceus e escribas do seu tempo. Por um momento Jesus olhou para eles e começou a ver um ranço, um pithio de religiosidade. Começou a ver neles algo que o preocupou, que obviamente ele já sabia de absolutamente tudo, sendo Deus, mas que o preocupou nesse momento em que o fez agir, em que eles estavam se portando já como os guarda-costas de Jesus. Não incomode o mestre, não faça isso. Vocês lembram quando nós vimos a passagem sobre a filha de Jairo, em que Jesus para atender aquela mulher com uma hemorragia, um fluxo de sangue, lembra bem? Que havia tocado nele, que estava doente há 12 anos. Aí a menina de 12 anos, filha de Jairo, fica esperando com a família, mas aí alguém chega para Jairo e diz: olha, não precisa mais atormentar o mestre, a sua filha já morreu, acabou. É o pessoal do negativo, é o pessoal que só vê a formalidade, é aquele pessoal que trabalha por demais na treliça e pouco na videira, por demais na estrutura e pouco na vida, por demais nas ordens e pouco naquilo que realmente deveria importar em uma vida, em um ministério, etc. Então essas pessoas trazem as crianças porque sabem que Jesus pode abençoá-las como ele vinha fazendo com tantas pessoas. E o termo que Marcos usa aqui para crianças, irmãos, padia, significa criança de 8 dias até 12 anos. E para os discípulos, ocupar-se com aquelas crianças era uma perda de tempo. Porém, para aquele que estava se encaminhando passo a passo para o Calvário, não era uma perda de tempo. Era algo que ele deveria dedicar o seu tempo e dar atenção àquelas crianças. Irmãos, a forma e a organização, eles não são em si ruins, eles são bênçãos. O problema é o formalismo. Se nós olharmos toda a religiosidade judaica, toda a fé judaica, eu me refiro ao Antigo Testamento, ela estava muito bem estruturada e organizada. Você tinha as escalas dos cantores, as escalas dos porteiros do templo, porque levita não era só para tocar e cantar, levita era para abrir porta, levita era para limpar banheiro, levita era para limpar resto de animal que tinha que ser enterrado lá fora, né? Hoje só querem ser levita para tocar, né? Mas naquela época não. Então tudo isso era muito bem estruturado. Se você conseguiu vencer na sua leitura anual da Bíblia, você certamente passou por Levítico, por Números, né? E aí pega o animal, faz isso com o animal, corta o animal, pega não sei o que, faz tal. Estava lá prescrito, ordem, estrutura. O nosso culto é sempre o mesmo, com poucas variações, nós temos ordem e estrutura. Mas ele pode ser modificado. Teve uma vez, se eu não me engano foi ano passado, que eu aceitei um convite, mas não percebi que o convite não era sexta e sábado, era sábado e domingo. E eu tive que fazer uma
um negócio aqui, um jogo de cintura para pregar aqui, depois ir lá para, se não me engano, que bairro era aquele? Depois do Alvorada, sei lá, longe, em relação aqui. Para quem mora lá é pertinho, em relação aqui. E aí eu vim, cheguei cedo, se não me engano, teve um louvor, uma oração, eu preguei. Lembra disso, irmãos? E aí nós tivemos que inverter o quê? Porque a estrutura, a ordem, ela não é lei dos medo-persas, que não se pode mexer. Ela nos serve, não nós a ela. Esse era o problema que Jesus começa a sentir nos seus discípulos. O formalismo, a estrutura, começa a se valorizar por demais. Mas ainda assim, meus irmãos, Deus dizia a eles, mesmo com toda a estrutura da lei judaica, da religiosidade judaica, olha o que Jesus diz para o seu povo em Joel capítulo 2, versículo 13. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça. O culto estava bonitinho, os animais estavam sendo mortos, o levita e o sacerdote estavam tudo vestido bem, mas o povo tinha um coração longe do Senhor. A treliça estava maravilhosa, mas a videira estava murcha, sem fruto, sem vida. Então, meus irmãos, eu quero tomar uma lição muito particular para a nossa igreja em relação a isso, que inclusive nós falávamos em algum grupo de vida essa semana, que um grande problema que tem uma igreja com forte ênfase doutrinária e teológica é achar que nisso reside toda a sua espiritualidade. Não me entenda mal, eu não consigo compreender uma igreja que substitui o maciço, profundo, sistemático ensino da palavra de Deus por absolutamente qualquer coisa. Pode ser a universidade que for, pode ser o propósito que for. Nós estamos aqui para aprender da palavra, pela palavra, através da palavra. Porém, quando isso se torna, meus irmãos, uma coisa que vai fazer a gente com um cabeção e um pé pequenininho, não serve. Vou explicar. A cabeça cheia de informação, mas não há vida, não há prática. Sabe tudo, mas não ora. Sabe tudo, mas não evangeliza. Sabe tudo, mas não serve ao próximo. Sabe tudo, você já entendeu, né? Então perceba, meus irmãos, que existem diversas manifestações de formalismo. Diversas manifestações quando eu começo a achar que, não, esse negócio de criancinha, isso não é para nós. Nós estamos aqui com o Messias. Nós estamos aqui com aquele que veio prometido, o esperado das nações. Ô, glória! Não vai ficar abençoando criancinha? A gente não pode perder tempo com isso. E nós temos que tomar muito cuidado, meus irmãos, porque existe com certeza no Brasil uma espiritualidade descabeçada, acéfala. Uma espiritualidade que não pensa, e eu não aceito, não quero participar dessa espiritualidade. Porque ela, segundo inclusive observou Jonathan Edwards no tempo do avivamento, nos seus dias, começou a produzir um monte de esquisitice. Como não seria diferente hoje? A verdadeira espiritualidade, o verdadeiro avivamento vem quando através da palavra eu sou convencido dos meus pecados, aí eu mudo a minha vida, aí isso influencia o fulano, influencia a minha sociedade, influencia a minha família. Isso é avivamento. E quando nós percebemos isso, meus irmãos, nós temos que compreender que a estrutura, a forma, é só um instrumento e absolutamente nada mais. Não há nada de santo ou sagrado em um prédio. Não há nada de especial em uma denominação. Todas essas coisas só servem para servir. E somente isso. E que nós possamos, irmãos, nessa primeira lição, que parece até um pouco desapercebida no texto, prestar muita atenção na nossa vida. Pastor EBD, esse fim de semana e no outro que o senhor não teve aqui, foi maravilhoso, que bom. O que é que você viveu das duas últimas EBDs que você esteve aqui? O que mudou a sua vida? A mensagem dos últimos dois domingos foram maravilhosas, concordo completamente, assisti todas. O que mudou na sua vida? O que você sabe mais além de que o Wendel tem raiva do passarinho?
Porque eu tenho absoluta certeza que o irmão Rendel não trouxe a mensagem para que você aprendesse que ele tem raiva do passarinho que cutuca lá o vidro do carro dele, é isso? Eu também tenho um passarinho que eu não gosto muito não, porque ele fica exatamente na viga que eu coloquei no meio da minha varanda, em cima do meu carro. E aquela coisa lá que ele deixa cair, queima a pintura. Então, toda hora tem que estar lavando. Eu tenho certeza absoluta que isso não deve ser o que você vai guardar dessa mensagem. O que você vai guardar é o que a minha vida está sendo transformada em lugar de repetir uma religiosidade extremamente intelectual, porém, onde não há prática, onde não há vivência. Porque se os discípulos estavam entrando nessa, Jesus vai logo, logo corrigi-los. O texto continua e os últimos versículos, 14 a 16, vão nos ensinar a nossa segunda lição de hoje. A simplicidade espiritual é exemplificada nas crianças. Só isso. Porém, nós vamos destrinchar, irmãos, e explicar daqui a pouquinho, não clica, daqui a pouquinho em que é exemplificado essa espiritualidade, como nós podemos entender isso. Então o texto continua, meus irmãos, e depois de ver a atitude dos discípulos, o Senhor Jesus não gosta. Na verdade, o texto diz que ele fica indignado. Então, diante da atitude dos adultos, o outro adulto do grupo e o principal fica indignado. Mesmo não sendo o ponto principal desse texto, irmãos, não há como ignorar e deixar de falar sobre o zelo exemplificado pelo Senhor Jesus com as crianças. Irmãos, negligenciar a necessidade espiritual das crianças pode ser uma enorme tragédia na vida daquela criança e dos seus pais ou da sua família. Charles Spurgeon dizia: comece a ensinar cedo, pois as crianças começam a pecar cedo. Percebam, meus irmãos, que, é claro, você vai lá na maternidade, pega aquele embrulhinho de alegria, né? Se você é Maria de primeira viagem, eu já estive lá, eu sei que alegria que é. E você pega aquele bichinho com cara de ET, né? Cara de joelho, todos nascem assim, não adianta. E aí você leva para casa, né? Com o tempo você cria para ver se vai virar gente. Ah, virou gente, não era ET não. Aí tá uma alegria. Só que você esquece muitas vezes, no meio dessa alegria, aí tem os primeiros passos, né? Aí, nossa, você quando é a Maria de primeira viagem, você se alegra até com o primeiro cocô. Aí fez cocô, coisa mais linda do mundo. E aí é o primeiro passo, e a primeira palavra, aí tem aquela velha história, né? Você carrega 9 meses e a primeira palavra dele é papai. Conhece essa? Então, é tudo maravilhoso, só que eu preciso lembrar mais uma vez essa noite, meu irmão, que você foi procurar, ou desculpe, buscar na maternidade um filhote de pecador. Lindo, maravilhoso. Às vezes cheiroso, às vezes nem tanto, mas um filhote de pecador. Porque, preste bem atenção, filhote de cachorro é cachorro. Filhote de garopa é garopa. Filhote de leão é leão. Você acha realmente que com uma criatura como eu e como você, nós íamos gerar outra coisa a não ser um pecador? Tal fato, meus irmãos, foi evitado apenas uma vez na história da humanidade. E aconteceu em Belém de Judá, a menor das vilas, das cidades daquele lugar. Só aconteceu aquela vez. Todas as outras bilhões de vezes que o ser humano nasceu, é um filhote de pecador. E diante desse fato, a gente não pode esquecer, meus irmãos, que o que vai influenciar isso é nosso investimento naquela criaturinha. Hoje de manhã nós falamos sobre isso. Se você perdeu a nossa aula sobre família, além de ter que depois assistir só um pedaço, porque infelizmente o computador travou e apagou o começo, você perdeu uma ótima oportunidade de nós ouvir que nós falamos exatamente sobre essa questão. Essa semana eu vi um vídeo, meus irmãos, Jesus da glória, que gastura com aquele vídeo. Era uma mãe com uma menina vestida de cor de rosa, parece, e a menina na loja se jogava e gritava, porque ela queria alguma coisa que a mãe comprasse. Esse vídeo passou nas redes sociais, nos WhatsApp da vida, viralizou. Agora eu tive desprazer de ver isso ao vivo, a cores em 3D. Eu estava no aeroporto de Congonhas, tentando resolver o problema que eu tive com a minha passagem,
E lá tinha dois meninos, um menino e uma menina. Uma coisa em torno de 6, 7 anos e ela talvez 5 anos. E duas mulheres, eu acredito que eram irmãs, uma mais nova e uma mais velha, pelo tipo físico parecido, ou era até a mãe. Ou seja, o menino pegou a mais velha, que era tia ou vó dele, que eu não sei, e gritava com ela e tentava chutá-lo, e ela segurava e o pé não chegava até a... Irmãos, eu tive que contar até 1000. Que geração é essa que está sendo criada? Nunca que eu viraria para minha mãe daquele jeito, nem em casa, nem em lugar público. Se eu fizesse isso, meus irmãos, eu tivesse feito isso, eu teria vivido aquela cena do filme O Exorcista, em que a cabeça vira para trás, entendeu? Tapão que eu ia levar. Dona Eunice não era mole, não. E ela ria. Aí eu falei, senhora, resolve o meu problema. Pelo amor de Deus, vai embora daqui. Eu não estou aguentando isso. Irmãos, essa é a natureza. Perceba, irmãos, o meu cunhado, que irmãos conhecem, o pastor Marcelo, ele tem uma expressão muito criança. Quando a criança faz malcriação, ele fala, vou brigar com a sua mãe, viu? Não é com a criança. Porque somos nós que não estamos compreendendo que estamos lidando com um pecador que precisa ser domado. Irmãos, a disciplina, ela não é sempre punitiva, ela é preventiva também. E a disciplina preventiva em nossos lares, ela nem necessita de nada físico, é ensino, é correção, é aprender a dizer não desde cedo. E corrigir quando eles nos dizem não. Eu me lembro até hoje, um dos meus exemplos de criação de filhos, ela pegou o filhinho dela, o Steve, não lembro, era o Michael. Pegou o Michael e ele falou assim, mamãe não. Aí ela virou para ele assim, olha para mim, pegou o rostinho dele assim, não diga não para mamãe. Aí eu, anotei, aprendendo. É só 20 e poucos anos, mas um dia eu sabia que estaria aqui. Para a mamãe dizer não, como é que é a história? Eu não sou nos seus parceiros, mas isso eu já aprendi aqui no norte. Então, meus irmãos, o grande fato é que nós temos que compreender a natureza do ser humano. Olha só, o Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo, isso é Gênesis 8, nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, agora, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a sua vida adulta. É isso que diz a palavra de Deus, irmãos? Seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde que entra na juventude. É isso que diz o texto? Desde que entra na adolescência? Não. Desde a infância. E adivinha só, é de novo falando de bebezinho. Não está falando lá dos 9, 10, 11, 12 anos, não. Desde cedo. Provérbios 22, 15. A insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. Então, meus irmãos, o texto começa nos mostrando que Jesus, além da necessidade de dar uma lição aos seus discípulos, ele dá atenção sim às crianças. E eu quero terminar, meus irmãos, essa parte da mensagem lembrando a vocês, esta não é a função da igreja. A igreja, meus irmãos, na melhor das hipóteses, tem um papel auxiliar aos pais. Pastor, só tem certeza disso? Vejamos então. A criança passa 1 hora, 2 horas de manhã na igreja. A criança passa 1 hora, 1 hora e pouco de noite. Ao todo, na semana vamos esticar, 3 horas e meia. Por mês, dá 15 horas. Quantas horas mesmo ela passa com você? Então perceba, meus irmãos, que a grande questão é que nós não percebemos a transferência de responsabilidade, que sim, muitas vezes acontece. Eu já contei para vocês a história da educadora cristã da nossa igreja, que graças a Deus não tinha papas nas línguas também. E a Cláudia chegou, uma pessoa da igreja chegou assim, irmã Cláudia, queria falar com você.
Então, a educadora cristã, meus irmãos, em igrejas maiores, alguém que é contratado para cuidar de toda a parte de ensino da igreja. Não precisa ser educadora, pode ser educador cristão, pode ser um pastor de educação, não importa. Então, lá estava a Cláudia, cuidava de toda a parte de ensino, escolhia as revistas de EBD, treinava os professores e assim por diante. E aí a pessoa vira para a Cláudia e diz assim: irmã Cláudia, a igreja não está educando e ensinando o meu filho. Irmão da irmã Cláudia não deixou nem a bola quicada, eu vou de bate pronto. Pois é, meu irmão, porque esse papel é seu e não da igreja. Foi o velho momento disso que queria, ouviu o que não queria, né? E eu estava descendo a escada. Quando eu vi pois é, eu já girei, voltei. Para evitar que a pessoa passasse a vergonha de ouvir isso da Cláudia, porque eu ainda consegui ouvir e ainda ter testemunha, né? E eu girei, voltei na escadaria, cantando um hino, né? Dizendo assim, alguém me chamou. Não podia fingir que atendia o celular, né? Porque não existia celular na época. Então, podia se poupar dessa vergonha, podia ou não podia? Porque o papel é nosso, irmãos. É dentro do nosso lar. E eu quero, irmãos, dizer para vocês que eu ainda preciso, sim, melhorar muito nessa área. Tenho tentado todo o tempo estar disponível aos meus filhos. Estar presente onde há uma necessidade e participar ativamente da vida deles. Mas muitas coisas ainda escapam por entre os dedos. E são exatamente essas coisas nas quais nós devemos concentrar a nossa atenção e o nosso tempo. Agora, meus irmãos, sobre o que Jesus está falando aqui? Eu prefiro dizer sobre aquilo que ele não está falando no resto dessa passagem. São duas coisas que eu quero destacar. Primeiro, quando Jesus fala no texto, no resto do texto, em que ele fica indignado e diz: deixar vir as minhas crianças, não os impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. E ele ainda completa: quem não receber o reino de Deus como uma criança nunca entrará nele. Jesus não estava querendo dizer que o reino de Deus pertence às crianças. Não é isso que o texto está dizendo. Não existe, irmãos, nesse texto aqui, nenhuma evidência que afirme categoricamente a salvação de crianças. É lamentável que as pessoas usem esse texto sem prestar atenção no que ele realmente está dizendo. Em outras denominações, querendo usá-lo, inclusive, para defender o batismo infantil. O texto não está falando sobre isso. Esse não é o objetivo. Na verdade, esse é um assunto muito controverso sobre a questão da salvação de natimortos, crianças que morrem pequenas, etc. Mas não se pode basear nesse texto, como muitas vezes eu já vi sendo usado como argumento. Jesus não está falando sobre isso. O que Jesus fala, na verdade? O reino de Deus pertence, leia na sua Bíblia, aos que são semelhantes a elas, e não que pertence a elas exatamente. O que Jesus vai destacar, nós vamos ver isso daqui a pouquinho, irmãos, é uma característica da criança, ou das crianças. Não a idade, ou o momento na vida do ser humano quando é criança. Pastor, o senhor está afirmando então que criancinha não vai para o céu? Não, eu não estou afirmando nenhuma coisa e nem outra. O que eu estou dizendo, meus irmãos, é que o texto não fala sobre isso. E sobre esse assunto, inclusive, nós já discorremos bastante tempo em uma EBD há um tempo atrás. O ponto aqui, meus irmãos, é que nós temos que respeitar e não impor ao texto aquilo que é a nossa opinião. A gente já tem uma opinião, a gente sai catando um texto que justifique aquilo que a gente quer que o texto diga. A Bíblia tem que ser respeitada e ela comanda aquilo que ela quer nos dizer e não ao contrário. Então Jesus não está dizendo isso. A segunda coisa, Jesus não está dizendo que devemos ser literalmente crianças. O objetivo de Jesus não é que nós sejamos, irmãos, infantis, imaturos. Não é isso. O que Jesus quer, meus irmãos, é destacar alguns fatos sobre o que é a criança, em especial naquela cultura. E por isso que eu fiz aquela introdução no começo. Naquela cultura, irmãos, crianças eram consideradas sem muito valor e não recebiam, inclusive, tanta atenção assim. Os ritos de passagem, como acontecia, por exemplo, com um rapazinho de 13 anos, é que mudavam essa perspectiva. Quando o menino judeu completa 13 anos, ele passa por um rito em que ele é considerado já um homem.
E a visão da sociedade para com aquele rapaz agora de 13 anos muda completamente. Eu não sei se naquela época era chamado assim, mas hoje, se você tem algum amigo judeu, isso é chamado de bar mitzvah. E toda a comunidade judaica se reúne. As yetzas, as avós, dão presente, dão dinheiro, né? E assim. Então, perdeu-se tanto assim do significado cultural religioso, e é muito mais uma festa, simplesmente, para celebrar, porque agora aquele menino já é um homem. Então, o que mudava a perspectiva da sociedade sobre a criança eram esses ritos de passagem. Então dependia da iniciativa do adulto, preste bem atenção, dependia da iniciativa do adulto, a criança ser ou não bem tratada e cuidada. E se assim fosse, isso seria fruto do amor e da generosidade desse ou daquele adulto. Não estamos dizendo, meus irmãos, que esse padrão é certo. Eu estou dizendo que Jesus olha para a cultura da época, olha para os hábitos e práticas da época, e dizem assim como uma criança não tem valor, e tudo que ele recebe por amor, por iniciativa de alguém, nós devemos ser também. Isso era tão sério naquela cultura, irmãos, que um determinado rabi chegou a dizer que dar atenção às crianças era uma perniciosa perda de tempo. Já deu para entender a gravidade da situação? Alguém dizia assim, por exemplo, olha, eu estou abrindo mão do meu ministério aqui de levita, abrindo mão da minha função no templo, porque eu quero passar mais tempo com os meus filhos. Isso era inimaginável. Inimaginável. Por causa do valor que as crianças tinham naquela época. Então Jesus, irmãos, faz uma ponte e ensina que uma criança deve imitar essa dependência, essa confiança de uma criança e receber a entrada no reino de Deus nas mãos do Senhor Deus como um presente da graça e misericórdia e nunca como um direito. Não é exatamente, meus irmãos, o contrário de que você vê em muitas pessoas hoje, inclusive que se dizem cristãs? Frequentemente eu me vejo debatendo com pessoas que acreditam que eles virão a merecer, ou precisam fazer-se merecer, a salvação, o reino de Deus, a vida eterna. Aí eu pergunto para eles, o que a palavra graça lhe comunica? Aí, graça é uma coisa recebida de Deus, ok. Mas recebida de Deus em troca de quê? Aí você vai caminhando com a pessoa e a pessoa começa finalmente chegaria à conclusão, sim, graça é o que a gente já ouve falar desde os tempos antigos, né? Um favor imerecido. Irmãos, as mesmas pessoas que dizem graça é um favor imerecido, às vezes na sua cabeça estão tentando merecer alguma coisa da parte de Deus. O que o Senhor Jesus está falando para nós hoje à noite, irmãos, é que você precisa compreender de uma vez por todas que nós não merecemos absolutamente nada. Como diz R.C. Sproul, o simples fato de estar respirando hoje é graça de Deus. Nós temos que parar, meus irmãos, e combater a visão de que nós estamos convidando Deus a participar do nosso mundo. Não, somos nós que estamos no mundo dele. Do Senhor é o céu e a terra e tudo o que nele há. É isso que diz o salmista? Então somos nós, irmãos, que somos desafiados a compreender a graça que é estar vivos, estar servindo a Deus em um país livre, estar com a nossa família, ter a nossa igreja, ou o trabalho, ou a saúde, ou talvez não ter nenhuma dessas coisas. Charles Spurgeon conta, meus irmãos, de uma mulher que depois de jejuar, uma mulher muito pobre, ela fez um jejum de consagração a Deus. Quando terminou o jejum, ela era muito pobre, ela só tinha um pouquinho de leite e um pedacinho de pão. E essa mulher, meus irmãos, tomou aquele pão, tomou aquele leite, olhou para eles e disse, tudo isso e ainda Cristo. Mas eu não tenho meu carro zero.
Eu não tenho ainda aquilo que eu desejo. Eu não sou ainda aquilo que eu desejo. Perceba, meus irmãos, que a mensagem do Evangelho, ela não é uma mensagem, como eu colocaria, que deseja lhe humilhar no sentido de que você fique prostrado, deprimido, desanimado. Não. Quando nós falamos essas coisas, meu querido, é para que você compreenda que, apesar do mundo ser dele, de nada nós merecermos, que tudo ser graça, a cruz aconteceu. O Calvário não é, em absoluto, um mito. É um fato histórico. O Deus que não precisava morre em nosso lugar. É por isso que essa viúva diz: eu tenho isso aqui para comer e ainda Cristo. Eu tenho fartura. Eu tenho tudo o que eu preciso. Essa é a visão, meus irmãos, de uma criança. Perceba, queridos, que a não ser que ela seja mal acostumada, que ela seja criada de uma forma errada, você raramente vai ver o caso em que você chega para uma criança e chega para ela e dá um carrinho de plástico. E ela olha e diz assim: não é de controle remoto, não? Você dá o carrinho de plástico e ela diz: obrigado, tio. E ela sai para brincar. Porque há 2 segundos atrás ela não tinha um carrinho de plástico, agora ela tem. Há 2 segundos atrás ela estava de repente pegando um pedaço de pau e brincando. E aí você vê aquela criança brincando com um pedaço de pau e você vai ali, compra um carrinho de 3, 4, 5 reais, dá para ela, e aquilo é o mundo para ela. Irmãos, eu não sei você, mas quantas vezes a resposta de Deus não é aquilo que eu quero. Quando a resposta vem, eu digo: Senhor, eu preciso de uma reunião urgente. E na reunião eu digo: Senhor, acho que o senhor não leu aqui o parágrafo 3 da encíclica, sei lá o quê. Eu não sei a ordem não, viu, irmão? Não fiz direito. E o senhor não leu aqui, ó. Inclusive aqui tem uma nota de rodapé. Não era desse jeito que eu queria. Não era dessa maneira. Conhece aquele ditado? Poxa, fulano está com a vida que pediu a Deus. Eu duvido. Porque a palavra de Deus diz em Eclesiastes que a sanguessuga tem 2 filhas. Me dá. Então, meus irmãos, a lição da criança é a lição de que tudo isso, e ainda Cristo, eu tenho recebido todas essas coisas e ainda Cristo. Ou seja, meus irmãos, o Senhor nos chama para nos assemelharmos às crianças, não é por uma questão de inocência. Crianças não são inocentes. Inocência, meus irmãos, não é simplesmente não ter maldade. Inocência é quando eu não conheço toda a maldade. Mas a criança tem a sua maldade. Ela vai crescer e realmente aquela inocência que ela tinha vai desaparecer. Mas não é por causa disso que Jesus está nos conclamando a seguir o exemplo das crianças. Também não é por questão de ignorância. Não é esse o ponto. Não é porque elas desconhecem as coisas. Então o Senhor Jesus quer que nós sejamos desconhecedores do mal, desconhecedores daquilo que é errado. Não. O que o Senhor Jesus deseja, irmãos, está ali no final. Dependência e confiança. Nossos filhos eram menores. Várias e várias vezes eu os pegava, talvez pelo menos o número 1 e o número 3. O número 2 era um pouco mais difícil, mas eu jogava para o alto e pegava. O número 2 eu não aguentava. E eles riam. Aí eu falava assim: de novo? Aí ele: porque confia. Eu podia até
Tem aquele episódio, né, que alguém gostaria de filmar para poder ganhar uma grana na televisão, e que eu jogo, alguém me chama, e a criança, bluff. Mas eu tenho absoluta certeza que passado o susto, passado o choro, mais algum momento depois, filhinho, papai errou, tal. Quer brincar com o papai de novo? Vamos brincar? Joga. Talvez fique desconfiado, mas logo ele confia de novo. Dependência e confiança. Mas o que acontece, irmãos? Aí a gente cresce. Eu me lembro claramente, não do fato em si, mas do momento em que você ia andando, aí você dava a mão, aí aquela criaturinha, do alto da sua experiência, dizia, não. Eu falei, que não? O que, rapaz? Me dê essa mão aqui. Na rua, querendo andar. Querendo uma bobalhada para lá e para cá, daqui a pouco vai para o carro. Aquele momento, irmãos, quando nós, quando éramos crianças, e todos os que estão aqui, nós começamos a nos achar. Aí, meus irmãos, a ilustração de Jesus começa a não ser isso. Porque aconteceu com todos nós. E isso acontece, irmãos, com o nosso relacionamento com Deus também. Se nos mantivermos como crianças, todas as vezes que Ele estender a mão, eu vou fazer assim, ó. E não vou querer largar. Todas as vezes que Ele estender a mão, eu vou pegar. Eu nunca vou dizer, pode deixar. Eu já tenho 36 anos de vida cristã. Deus, o senhor não sabe que eu sou pastor? Chá comigo. Pode deixar que agora eu já sei. Eu lhe chamo quando tiver uma coisa realmente grave. Irmãos, nós precisamos dizer, Senhor, amanheceu o dia, eu não sei como passar por esse dia. Não, pastor, claro que o senhor sabe. Acorda, lava o rosto, toma um banho, toma um café e vai trabalhar. Pois é. Como se um monte de coisa, irmãos, não nos pegasse de surpresa no nosso dia a dia. Como se o telefone não tocasse e nos surpreendesse. Então nós precisamos, irmãos, todo dia de manhã, além de ter entrado pela porta da graça, andar pelo caminho da graça, pela porta do Evangelho, o caminho do Evangelho, que significa, não eu, mas Cristo. Todo dia de manhã ver a mão estendida e dizer, eu não quero ir a lugar nenhum. Eu quero ficar aqui segurando e andar com Ele todo o caminho. A grande lição, meus irmãos, do nosso texto é que nós precisamos compreender a simplicidade espiritual ilustrada na vida de uma criança. Uma criança, meus irmãos, que hoje tem este exemplo limitado pelo pecado, é verdade. Mas ainda assim, o Senhor Jesus olha para aquele ser desvalorizado, desguarnecido, desprotegido até certo ponto na sociedade da época e diz para nós, da mesma forma, o reino está lhe sendo estendido pela graça. Ele não é de graça, ele custou caríssimo, mas está lhe sendo estendido pela graça, para que você compreenda que não é por absolutamente nada que você possa fazer, mas por aquilo que Ele já fez. Que nesta semana, meus irmãos, nós possamos fazer como João, deitar ali no ombro do nosso Senhor, o fato bíblico dos quais eu tenho uma das maiores invejas santas, e descansar. Como aquela música do pastor Antônio Cirilo, muitas delas eu gosto bastante, que trata o relacionamento com Deus como uma criança que veste os sapatos do papai, que quer sentir o cheiro da camisa do papai. Que nós possamos, irmãos, ter essa intimidade com o nosso Deus. Possamos buscá-lo a cada dia. Possamos querer ser para Ele sempre, sempre dependentes e confiantes. Se você está aqui essa noite e você não tem absoluta certeza que você tem esse tipo de relacionamento com Deus, é porque lhe falta reconhecer a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Acredite-me, acreditar em Deus, saber que Ele existe, não é em absoluto façanha alguma. Tiago nos afirma claramente que até os demônios sabem que Deus existe. Admirar ao Senhor Jesus não é crédito nenhum. O próprio Pôncio Pilatos,
se dependesse dele, teria evitado que Jesus morresse, ele admirava. Você gostar deste culto, do que você ouviu, em absoluto, não muda absolutamente nada. O que você precisa é em arrependimento de pecados e fé no Salvador. Depender e confiar. E entregar a sua vida para que Ele possa ser o Senhor e Deus a cada dia. Oremos. Deus querido, muito obrigado pela Tua palavra. Quanta coisa, ó Deus, nós podemos tirar de um texto mesmo que pequeno. Obrigado, ó Deus, porque na Tua palavra nós encontramos clareza para o nosso andar. São nos conselhos de Deus que achamos a paz. Obrigado, ó Deus, porque tudo que Tu desejas de nós é simplicidade, é dependência, é confiança. Que nós possamos, ó Deus, descansar em Ti. Que quando nós percebemos a ansiedade surgindo, possamos correr e pegar na Tua mão. Podemos agarrar a cruz do Teu Filho de mãos vazias e descansar totalmente confiantes. Nós oramos gratos, simples, dependentes e confiantes, no nome suficiente do Senhor Jesus. Amém e amém.